Uma série nova, queridos, nesse mês de setembro, outubro, que se chama assim, Surpreendido pela Graça, a incansável busca de Deus aos rebeldes. Eu quero pensar com você, um dos assuntos mais centrais nas Escrituras, de Gênesis a Apocalipse, é a questão da graça, é a questão de Deus ter que agir para resolver a nossa vida, resolver a encrenca que nós nos metemos. É a questão da graça. É um dos assuntos mais extraordinários das Escrituras. E aí eu quero começar a pensar com você que um filme que eu assisti, que no filme, lá para o meio do caminho afora, o camarada, todo o filme ele passa ajudando uma mãe solteira. Havia perdido o seu emprego, uma cidadezinha muito pequena, muito complicada, e porque ela havia perdido o seu emprego, ela tinha uma filha que morava distante, e para ela poder ajudar a sua filha que morava distante, que ela não tinha nem recursos para ir onde estava a sua filha, ela se faz de prostituta, ela vende a sua vida, ela vende o seu corpo, para poder ganhar algum dinheiro para sustentar a sua própria filha. O personagem principal desse filme, quando ele fica sabendo disso, ele resolve acolher essa moça na sua casa, ele cuida dela, ele manda dinheiro para a filha daquela mulher para cuidar dela. Aquela mulher está muito doente na sua casa, ele cuida dela. Tem uma cena na qual ela fala assim, eu vou te pagar. Aí ela fala assim, então eu vou te pagar com o meu corpo. Ele fala, não é isso que eu quero. E aí ele cuida dela em todo esse processo. E o filme continua, essa prostituta ela morre, e ele vai atrás da filha dessa prostituta. Ele pega essa menina, cuida dessa menina desde a infância, passo por passo, acompanha o seu crescimento, acompanha toda a sua vida. Quando chega numa idade em que essa moça tem que namorar, encontra um rapaz, entra num conflito, ele se envolve com essa moça, cuida dela, cuida do namorado, e assim vai. No filme inteiro, esse camarada ele é perseguido porque ele tem uma dívida que ele precisava pagar. Ele havia sido preso por um crime que ele havia cometido, ele havia roubado comida para se alimentar e foi preso. E o filme inteiro passa o sargento atrás desse homem, perseguindo esse homem constantemente. E o filme, quando vai mostrando esse filme, o que vai me encantando no filme é a postura desse homem. É a maneira como ele trata a vida, a maneira como ele trata as pessoas e principalmente como ele trata aquela pessoa que estava o perseguindo. Se você não viu esse filme se chama Os Miseráveis, de Victor Hugo. É um livro em que depois se tornou um filme que conta a história de um ladrão, que ele foge da cadeia, e ele passa a sua vida inteira sendo perseguido de todas as formas, mas o que o sargento que o persegue não consegue entender, por que ele age desse jeito. Tem uma cena no filme em que ele fica sabendo, em que para ele poder sobreviver, ele troca de nome, ele fica sabendo que um outro cara assume o nome dele, e esse camarada vai ser preso. No lugar dele, vai na cidade e fala, não foi esse cara, eu sou esse homem, ele paga preço por isso. E o filme inteiro é alguém vivendo aquilo que eu entendo, a graça. A grande questão do filme, eu quero mostrar um pedacinho do filme para você, como é que esse camarada viveu desse jeito? O que transformou a vida dele? O que impactou o coração dele? E aí eu quero mostrar para você um pedacinho da cena desse filme. Vou pedir João Alexandre para soltar ali. Por favor, essa cena desse filme, e você depois, eu faço questão de você assistir, porque é um dos filmes mais lindos que eu já vi. A vida desse homem é transformada porque ele foi acusado de um roubo, mas alguém age de uma forma diferente com ele. Alguém o perdoa pelo que o fez. E isso que nós entendemos nas Escrituras, que nos ajuda a entender, melhor dizendo, que a Bíblia diz sobre a graça. De uma forma ou de outra, esse cara foi surpreendido pela graça, pela atitude daquele bispo. E aí, queridos, eu quero pensar com você nessa noite, a partir da vida de uma mulher, que ela também recebeu, que ela também foi surpreendida pela graça. E a graça, queridos, eu já começo a adiantar para vocês, não é uma palavrinha como alguns usam, dizendo assim, é um charme, é uma alegrança, aquela menina é cheia de graça, né? Não quer dizer nada disso. Graça nas Escrituras não é uma virtude pessoal. Graça não tem nada a ver comigo.
Graça tem a ver com a ação de Deus. Graça tem a ver com Deus. Graça tem a ver com Jesus. Graça tem a ver com o superior, quando vê o inferior, e o superior estende a mão para o inferior. Graça nas Escrituras significa favor não merecido. É uma disposição amável para aquele que não merece amor. É isso que nós entendemos como graça. E eu quero te dizer, queridos, a Bíblia inteira, o centro das Escrituras é a mensagem da graça. É a mensagem da graça. É a mensagem de um Deus que se arriscou. É a mensagem de um Deus que se envolveu com o homem. É a mensagem da graça. Eu quero pensar com você a partir de um texto que nós vamos ler agora. E vocês vão ver que o que me impressiona na história dessa mulher não é tanto o ato dela em si. Não são tanto os pecados aos quais ela é acusada. Mas é muito mais o pecado que está escondido no coração de alguns outros que estão em torno dela. Eu queria que você lesse comigo, para a gente poder refletir sobre essa, surpreendido pela graça, incansável em busca de Deus aos rebeldes. João capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 5, eu convido você a ler esse texto. Eu vou ler os ímpares, leia os pares, por favor. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Você pode notar que nesse texto você vai encontrar duas figuras, duas pessoas que elas perpassam todo esse texto. Uma delas são os escribas e os fariseus. Do outro lado nós temos a mulher adúltera. Isso faz me lembrar toda a humanidade. O que representa toda a humanidade. De um lado nós temos uma mulher que ela é pega em adultério. Essa mulher, por um lado, ela simboliza, ela representa a vida de milhares de pessoas que vivem contrário à religião. São pessoas que não se importam com as questões com Deus. Elas vivem do modo que elas bem entendem, elas fazem das escolhas delas a lei para elas mesmas, são pessoas que elas vivem para si mesmos, elas acreditam em tudo, se Deus existir tá bom, se Deus não existir também tá bom, se Deus existir ele tem que me aceitar do jeito que eu estou, ele tem que aceitar o meu comportamento, ele tem que aceitar os meus pensamentos, ele tem que aceitar a minha vida, não se importa. É muito parecido com o filho mais novo da parábola do filho pródigo, quando Jesus conta que o texto diz que ele sai de casa, desperdiça todos os seus bens, gasta com mulheres, gasta com bebida, usa todos os recursos do seu pai, que é Deus, e não se importa com o seu pai. Quando alguma coisa toca no seu coração, toca na sua mente, ele fala, vou voltar para o meu pai, porque na casa do meu pai ela tem comida. É só para isso que ele quer voltar para o seu pai. Por outro lado, nós temos um outro grupo de pessoas que esse texto nos diz que aparentemente não fizeram nada de errado. Eles se acham muito ajustados à lei de Deus e não cometeram na cabeça deles crime algum. E foram eles que pegaram essa mulher em flagrante e no texto eles é que estão acusando aquela mulher de adultério. Mas no texto nos diz que eles em si, não são acusados de nada. São pessoas que você olha para eles, você fala assim, você não cometeu crime algum, você não cometeu nenhum tipo de adultério, você não roubou ninguém, você não matou, você é uma pessoa muito boa, você é uma pessoa muito legal. Nossa, que coisa legal. Esses é um outro grupo que nós conhecemos, que nós chamamos de religiosos. Por favor, João Alexandre, dê um toquezinho, por favor. Pode dar. Então nós temos a mulher adúltera e os escribas, tá bom? Por um lado, a mulher adúltera representa os não religiosos e os escribas e fariseus representam os religiosos. Esses são os escribas. Alguns dizem que eles eram tão importantes na época deles que eles exerciam o papel de advogados, de escriturários, de expositores, de moralistas. As pessoas olhavam para ele
para eles, para ter uma ideia como é que é viver uma vida justa, como é que é viver uma vida correta, olhavam para esses homens. É bom dizer, queridos, que a lei de Deus era tão central naquele tempo para eles, que eles eram extremamente importantes, eles assumiram um papel extremamente importante naquele tempo. Nós podemos dizer que esses escribas e fariseus, eles representavam o máximo da religião, o máximo de uma pessoa religiosa, o ponto máximo da vida de uma pessoa religiosa, o ponto em que uma pessoa está tão convicta de que ela é aceita por Deus, porque ela é uma boa pessoa, porque ela nunca fez nada com ninguém, porque ela ajuda os outros, porque ela visita fulano, porque ele é um bom trabalhador, porque ele é colega de todo mundo. Ela está tão convicta desses pensamentos, ela se acha uma pessoa tão convicta, tão certinha, que ela fala assim, Deus vai me aceitar porque eu sou assim. Eu nunca matei ninguém, Jorge, eu nunca roubei, eu nunca furtei, eu não olho nem para as mulheres, não, está tudo bem comigo. Esses são os escribas e fariseus. Mas o texto vai nos dizer que eles têm um problema aqui. Pois justamente é na religião que as pessoas acham que as suas realizações, que as suas posses são de extrema importância para Deus. Mas é justamente na religião que as pessoas entendem uma ideia que não é bíblica. A ideia é o seguinte, a minha autojustificação, a minha autodignidade, e por causa disso eu sou aceito por Deus. A religião, queridos, ele pode ser a suprema forma do pecado do homem. Sabe que tem um monte de gente que se esconde atrás da religião? Os templos estão lotados, as igrejas estão lotadas. Porque é o único lugar que as pessoas olham e falam assim, nossa, pelo menos esse cara é gente boa, né? A religião, queridos, no fundo, ela aponta para a nossa natureza má do nosso coração. E no texto que nós lemos tem um detalhe importante que acontece, que João vai mostrar para a gente aqui, de forma muito clara para nós, sobre como vivem os religiosos. Percebe que o texto nos diz que quando eles levam aquela mulher a Jesus, existe uma coisa estranha no ar. Porque aquela mulher foi pega em flagrante adultério. A pergunta é, onde é que estava o homem? Cadê o cara? Porque a lei dizia que os dois deveriam ser levados. A lei dizia que não era só a mulher. Olha o que diz em Levíticos 20, versículo 10. É o texto que faz referência a isso. Leia comigo, ó. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Onde é que está o adúltero aqui? Só está a mulher aqui sozinha. Há alguma coisa estranha no ar acontecendo na vida desses escribas e desses fariseus. A intenção, no fundo, deles levarem essa mulher a Jesus, é porque eles queriam colocar Jesus numa sinuca. Eles queriam fazer com que Jesus enfrentasse um dilema muito grande. Porque a coisa funcionaria assim. Se Jesus dissesse, sim, essa mulher tem que ser apedrejada, ele iria contra a lei dos judeus. Ele iria contra a lei dos romanos, porque os judeus não poderiam matar ninguém, eles estavam debaixo da lei dos romanos. E se Jesus dissesse não, elas não devem, Jesus estaria indo contra a lei de Deus, porque o texto nos diz que eles deveriam ser apedrejados. Então, no fundo, os escribas e fariseus, eles estavam usando aquela mulher justamente para colocar Jesus numa sinuca. Tanto que o verso seguinte confirma isso. Olha o que diz o versículo 6, por favor. Isso diziam eles, tentando-o, para terem de que o acusar. A intenção deles era levar Jesus a violar a lei de Deus e acusar Jesus perante o sinédrio. Se isso acontecesse, Jesus seria condenado. No fundo, eles não queriam apedrejar aquela mulher, eles queriam apedrejar Jesus. Era isso que passava no coração deles. Por que aquele homem, porque o homem com a mulher não foi levado perante Jesus? Isso nos mostra claramente as intenções que estão por trás daqueles que se dizem religiosos, dos escribas e dos fariseus. No fundo,
Eles estavam querendo pegar a Jesus. A vergonha daquela mulher, o temor daquela mulher, que estava sendo exposta ali. Eu não li o texto, mas tudo indica que era a época da Páscoa, havia muita gente em Jerusalém. Eu creio que muita gente cercou aquela mulher, e aqueles homens cercaram também aquela mulher para poder apedrejá-la. Mas o que é interessante é que a vergonha daquela mulher, o que iria acontecer com ela, não fazia diferença para os escribas e fariseus, porque o que eles queriam mesmo era matar Jesus. Eles estavam usando um recurso para poder colocar Jesus em uma situação difícil. Isso só mostra, queridos, na vida desses caras, que se dizem tão certinhos, tão arrumadinhos, que existe alguma coisa errada no coração deles. Existe uma depravação humana no coração deles. Não é só a mulher que é condenada. Os escribas e fariseus também estão com um problema. E é bom dizer, queridos, que é assim que vivem os religiosos. É assim que também são os religiosos. A impressão que me passa é que os acusadores da mulher, eles estavam querendo fazer justiça com as suas mãos, eles estavam querendo colocar Jesus em situação embaraçosa, eles estavam querendo, na verdade, condenar Jesus e matar aquela mulher. Mas Jesus, querido, nós vamos perceber que Jesus percebe tudo isso na resposta que Jesus dá. E às vezes eu fico com uma pergunta no meu coração. Por que será que Jesus incomodava tanto os religiosos? Eu sempre falo isso aqui para as pessoas. Jesus para os pecadores. Sabe aqueles caras como a mulher adúltera? Ele era como um imã, ele atraía as pessoas. Mas os religiosos não gostavam de Jesus. Por que será que eles não gostavam de Jesus? Sabe por quê, queridos? Por uma questão muito simples. Porque a graça incomoda. O amor incomoda. O perdão incomoda. Quando nós nos achamos do direito de nós colocamos acima das pessoas que falharam, o amor incomoda. A graça incomoda. Porque a graça coloca o machado, a raiz das nossas realizações, coloca o machado, a raiz das nossas posses, coloca o machado, a raiz das nossas boas obras, das nossas boas realizações. O texto nos diz que a reação de Jesus os incomodou ainda mais. Olha o que o texto nos diz logo abaixo. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Ninguém sabe direito o que Jesus estava escrevendo. Todo mundo especula alguma coisa ou outra, o que Jesus estava escrevendo. Mas não é isso que nos importa aqui. O que importa é que Jesus ficou em silêncio, escrevendo na areia. E o silêncio de Jesus incomodou aqueles homens. O silêncio de Jesus incomodou o coração deles. Eles estavam aguardando aquele momento para que Jesus falasse alguma coisa. Agora nós pegamos esse homem e o silêncio de Jesus começa a incomodar a alma deles. Eles sabiam que a fama de Jesus era muito grande. Jesus era conhecido em todos os lugares. O ensino de Jesus era algo extraordinário. Não era como dos escribas e dos fariseus. As curas de Jesus. As multidões ficavam atrás de Jesus. As pessoas ficavam encantadas com Jesus. E a fama dele havia crescido muito. Eles estavam preocupados demais com isso. Em perder a sua posição. Em perder o lugar onde eles haviam conquistado. Sei lá de que forma era. Mas o que é interessante é que Jesus ficou em silêncio naquele momento. E alguma coisa começa a incomodar no coração daqueles homens. O que os religiosos não sabiam é que Jesus, ele não veio condenar. Jesus veio salvar. Disso eles não sabiam. Jesus não veio condenar. Jesus veio salvar. Eles também não estavam tendo uma grande oportunidade, queridos, para ter a vida deles transformadas. Mas eles estavam perdendo aquela oportunidade. Sabe por quê, queridos? Porque a religião cega as pessoas. Assim como o dinheiro cega as pessoas, a religião também cega as pessoas. Isso é sério. Isso é sério. Porque, por um lado, a religião, Ana, ela me impede de olhar para mim. Eu só olho para as coisas que eu faço. Ela me impede de saber quem eu sou de verdade. Eu preciso arrancar essa máscara para que Deus me cure. A resposta de Jesus os colocou numa situação muito difícil. Olha o que diz um pouco abaixo o versículo número 7. Por favor, leiam comigo. Como insistissem na pergunta,
Jesus se levantou e lhes disse: presta atenção, querido, Jesus não diminuiu o pecado daquela mulher. Jesus sabia que ela havia quebrado a lei de Deus. Jesus sabia que ela havia feito algo muito feio. Jesus sabia que ela havia adulterado. Jesus sabia que ela havia quebrado o 7º mandamento. Mas trouxe a mensagem da graça que incomodou e incomoda a vida dos religiosos. Jesus então, quando traz essa resposta, ele escancara as portas da graça, ele escancara as portas para os pecadores, para os adúlteros, para os mentirosos, para os ladrões, para os enganadores. Ele abre a porta, dizendo assim que a graça de Deus pode alcançar também essas pessoas, e ele veio para essas pessoas. Mas o que deixou mais ainda aqueles escribas e fariseus com o rosto corado de vergonha e indignado, foi o fato de que eles mesmos, que planejavam cometer o pecado no fundo, eles planejavam cometer o pecado de homicídio, matando Jesus, eles estavam passando uma ideia de que eles estavam acima de tudo. E era isso que estava escondido no coração deles. E quando Jesus responde, quem não tem pecado atira a primeira pedra, alguma coisa aqui dentro começa a incomodá-los profundamente. E eles começam a perceber, na fala de Jesus, que o pecado daquela mulher era menor do que o pecado deles. Muito menor. No fundo, eles queriam matar Jesus. Era isso que estava passando no coração deles. Porque, queridos, é assim que muitas vezes vivem os religiosos. Eles ficam chocados com as falhas dos outros. Eles ficam chocados com os pecados dos outros. Eles falam assim: eu não tenho coragem de fazer isso. Eu nunca vou fazer uma coisa dessa. Que isso? Longe de mim essas coisas. Normalmente eles sempre se acham acima da média. Sempre errados são os outros. Eles sempre se acham certinhos. Errados são os outros. Eles sempre acham que de fato aquele cara que matou 1 ou 2 pessoas, é esses caras que merecem o inferno. Não, eu não mereço o inferno, não. Eu nunca fiz nada de mal. Eu nunca fiz nada de errado. A resposta de Jesus incomoda o coração deles. Jesus aqui faz uma referência a Deuteronômio, capítulo 17, versículo 7, quando ele cita esse texto. Leia comigo. Jesus está usando o Deuteronômio. O que o Deuteronômio diz? A mão das testemunhas será a primeira contra ele, para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Jesus está usando esse texto das Escrituras. Os escribas e fariseus, queridos, estavam agindo na capacidade de acusadores e de testemunhas. Mas o que me chama a atenção aqui é que o pecado daquela mulher acusada não era nada em comparação ao que estava no coração desses homens. Nada. E aqui traz para mim uma importante lição. Jesus não desconsidera o que aquela mulher fez. Jesus não desconsidera o pecado humano. Jesus não desconsidera suas mentiras, cara, seus adultérios. Jesus não desconsidera nada disso. Jesus não desconsidera as coisas que nós precisamos fazer e nós não fazemos. Mas Jesus também não desconsidera as motivações do coração humano. Jesus não desconsidera aquilo que está escondido no coração das pessoas. E na sua maioria das pessoas que se dizem religiosas, nas pessoas que se dizem acima da média, nas pessoas que se dizem, não, Deus tem que me aceitar porque eu sou uma pessoa muito boa. As intenções no coração dos escribas era um crime muito mais grave do que o adultério daquela mulher. Muito mais grave do que aquilo que aquela mulher havia cometido. Mas é interessante que eles disfarçavam. Eles faziam longas orações. Eles iam aos templos. Eles eram pessoas, que penduravam aqui os seus filactérios, que eram textos do Antigo Testamento, que andavam pendurados aqui, dizendo, nós guardamos a lei de Deus, nós guardamos mais de 700 leis. Era assim que eles disfarçavam o que estava no coração deles. O texto continua, queridos. Qual foi a reação logo em seguida? Versículo 8 e 9, leia comigo, por favor. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, e começar pelos mais velhos,
até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Tem um fato aqui que me incomoda. Porque quando a religião toma uma pessoa, ela pode ter até crise de consciência, como esses homens tiveram. Alguns dizem que esses homens já estavam com as pedras nas mãos. Alguns comentaristas dizem que só se ouviu os barulhos das pedras caindo. Porque eles estavam prontos. Eu creio que não era para pegar em Jesus, na mulher, era para pegar em Jesus. E essa coisa me incomoda porque eles têm uma crise de consciência. Eles percebem as suas falhas. E eles sabem disso. Alguns fazem até sacrifício para resolver essas coisas. Alguns até oram mais. Alguns até fazem caridade. Alguns até não jogam as pedras. Mas tem uma coisa aqui que esses homens não fazem. Eles não se arrependem. Isso eles não fazem. Eles saem do lugar onde eles estão. Eles não se arrependem. Sabe por que eles não se arrependem? Porque eles estão cheios deles mesmos. Cheios das suas autojustiças, das suas boas obras, das coisas que eles dizem guardar, que nós guardamos a lei de Deus. Eles estão cheios de autossalvação, de autodignidade. Eles estão cheios da ideia de que de fato, efetivamente são bons. Por isso que eles não se arrependem. Sabe, queridos, tem pessoas que sabem que não vivem uma vida boa diante de Deus, mas eles se escondem atrás da religião, se escondem atrás das suas boas obras, para dizer que está tudo bem com eles. O ser humano moderno, ele está convicto de que apesar de todos os seus pecadilhos, bebida, jogo, direção negligente, libertinagem, mentiras, negócios desonestos, leituras imorais, pornografia e um monte de outras coisas, no fundo, eles estão convencidos de que eles são boas pessoas. Apesar de tudo isso, apesar de nós sairmos aqui desse recinto, continuarmos com os nossos pecados, as pessoas continuam no fundo, achando que está tudo bem. E aqui, queridos, existe uma enorme dificuldade que as pessoas têm de se verem realmente como são aos olhos de Deus. Porque, como eu disse, a religião impede das pessoas verem quem de fato elas são diante de Deus. O que de fato está no seu coração. Muitas vezes as suas boas ações, as suas simpatias, as suas ausências de flagrante, as suas comparações, as suas avaliações equivocadas com respeito a si mesmo, nada mais, nada menos, escurece a visão das pessoas, para que as pessoas se olhem de fato quem elas são diante de Deus. Eu creio, queridos, que os religiosos, eles precisam muito mais do que aquilo que aconteceu com aquela mulher adúltera. Se você reparar, o texto logo em seguida vai dizer que aquela mulher ficou sozinha com Jesus. Aqueles homens saíram e aquela mulher ficou sozinha com Jesus. Meu amigo, para Deus tratar o seu e o meu coração, nós precisamos ficar sozinhos com Jesus. Nós precisamos ficar diante do santo, daquele que não tem pecado, daquele que é o único que poderia tirar uma pedra naquela mulher, porque ele não tinha pecado. Daquele que o único que cabe a nós um julgamento correto, porque ele conhece os nossos corações, ele conhece as nossas intenções, ele conhece o que está aqui dentro. O que faltava para aquele homem, eu creio que falta para um monte de gente, é ficar sozinho com Jesus. Para que Jesus olhe para o coração dessa pessoa, e para que essa pessoa se derrame diante do Senhor Jesus, essa pessoa se estremeça diante de Jesus, e essa pessoa abre o seu coração e começa a chorar diante de Jesus, e dizer de fato quem ela é. Foi isso que aconteceu com aquela mulher. Versículos 10 e 11, por favor, para a gente caminhar para o final, por favor. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Por essa mulher não esperava. Ela foi surpreendida pela graça. Por essa ela não esperava.
Assim como foi com o Jean Valjean do filme. Ele esperava outra coisa. Por essa ela não esperava. Ela esperava ser condenada, apedrejada, morta naquele momento. Na verdade, queridos, o que eu tenho para dizer para você é o seguinte, que tanto a mulher adúltera, quanto os escribas e os fariseus, é uma maneira de dizer quem nós somos. É isso que o texto está dizendo. É uma maneira de dizer quem nós somos, o que está no nosso coração, quem nós somos diante de Deus, quem nós somos diante de Jesus. Ninguém pode chegar diante de Deus e bater no peito e falar assim, está tudo bem comigo. Eu nem preciso tanto do Senhor assim não, porque a minha vida é tão certinha. Eu sou um marido tão arrumadinho. Eu não traio minha mulher, não faço nada disso. Eu sou um bom trabalhador. Eu sou gente boa com todo mundo. As pessoas gostam de mim. Quando eu estou perto das pessoas, é uma alegria tremenda. Queridos, eu vou dizer um negócio para vocês. Tem um monte de gente que está indo para o inferno por causa desse discurso. Porque o que falta para elas estarem perante Jesus. Porque esses dois aqui, tanto religioso quanto não religioso, tanto a mulher adúltera, quanto os escribas e fariseus, representam o nosso coração. Representam o que o ser humano faz. Só que os religiosos são piores. Porque eles têm uma dificuldade enorme de se verem, de perceber que eles precisam de Jesus, eles precisam se arrepender, eles precisam mudar a sua vida, eles precisam reconhecer isso. É uma maneira de dizer que nós somos rebeldes, perdidos, maus, pecadores. E é por isso que nós precisamos da graça. É por isso que nós precisamos da graça. É por isso que Jesus veio. É por isso que a graça é um negócio extraordinário. Alguns dizem que a graça ela é escandalosa. Ela beira a loucura, a graça. Ela é algo assim insano da parte de Deus. A graça é algo inexplicável, é algo fora dos limites, é algo que não bate na minha cabeça, é fora da caixa. A graça é algo ofensivo. A graça é algo excessivo demais para as pessoas. Porque no nosso coração essas pessoas têm que morrer mesmo. Essas pessoas que mataram, essas pessoas que erraram. Só que nós esquecemos da gente. Nós dizemos, não, comigo não. A graça é só para eles. Ou melhor, a graça é só para mim, porque eles não merecem. Mas, queridos, a graça é o contrário. E a graça só chega para quem se vê realmente como um imundo diante de Deus, como perdido, como alguém sem saída. Como diz um certo autor, a graça é o amor de Deus, mostrado para o não amável. A paz de Deus para o inquieto, o favor não merecido de Deus. A graça é livre favor soberano de Deus. Amar os merecedores. A graça é o amor que cuida. A graça é o amor que se inclina. A graça é o amor que resgata. A graça é Deus alcançando para baixo pessoas que Ele deveria desprezar, mas Ele estende a mão. A graça é o amor não condicional de Deus para uma pessoa. O que atrapalha as pessoas de alcançarem a graça de Deus é só uma coisa. É porque elas se acham boas demais. Porque a graça é para pecadores. Queridos, vou dizer um negócio para você. Eu estou cansado de conversar com as pessoas na cidade. Todo mundo fala a mesma coisa. Elas falam a mesma coisa, Paulo Moisés. Eu sei que eu sou pecador, porque todo mundo é pecador. Eu sei. E aí quando você chega para as pessoas e oferece para elas o convite da graça para elas em Cristo Jesus, na cabeça delas, elas dizem assim, não, eu preciso acreditar em tal coisa, acreditar em tal coisa, eu preciso melhorar aqui, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... Não, está tudo bem comigo. Não entendeu a mensagem. A graça, queridos, é a mais necessária, é a melhor coisa que nós precisamos, que o pecador precisa. É a graça de Jesus. E a graça só vem no meio do pecado, como Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça veio para o meio do sofrimento, no meio do quebrantamento. Nós vivemos num mundo de ganho, de merecimento, num mundo competitivo, num mundo que as pessoas acham que elas precisam ter mérito para Deus olhar para elas. É isso que resulta nos nossos dias em julgamento.
A condenação veio por meio do mérito, mas a salvação veio somente pela graça. A condenação é ganha pelo homem, mas a salvação é dada por Deus. Sem mérito meu e seu, querido. Se você achar que é por mérito seu, você não entendeu a mensagem do Evangelho. Você não entendeu a graça. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim: Renato, só falta ser crente. Só falta ser crente. Está tudo arrumadinho, só falta ser crente. Eu falei assim: meu filho, falta muita coisa ainda. Falta muita coisa. Os escribas e fariseus, ninguém falariam o que Jesus falou. Ninguém sabia o que estava na alma deles, mas Jesus sabia. É por isso, querido, nós precisamos da graça, da superabundante graça. Graça é a coisa mais difícil para nós sermos reconciliados, porque a graça ela implica numa renúncia às nossas pretensões, ao nosso poder, à nossa pompa, à nossa circunstância. A graça é oposta a todos os nossos sentimentos religiosos. A graça revela o nosso orgulho, a nossa autossuficiência. A graça expõe quem nós somos, porque ela diz que a graça é para não pessoas não merecedoras, para pessoas pecadoras. A graça revela quem nós somos, revela o nosso orgulho natural, a nossa autossuficiência. Essa ideia tola que botaram na cabeça das pessoas, dizendo para elas, porque elas são boas, elas vão ser alcançadas por Deus. Isso não é evangelho da graça, isso é religião. A graça, queridos, é algo devastador. Porque a graça é uma resposta da parte de Deus e não da parte do homem. A graça é uma iniciativa de Deus e não do homem. Mas a graça expõe o nosso pecado, o que está no nosso coração, as nossas falhas. Graça é favor não merecidos para pecadores indignos. Ela nunca é confortável. É por isso que os religiosos ficam incomodados, porque eles pensam o seguinte: mas espera aí, essa mulher foi pega em adultério, essa mulher quebrou a lei, como é que Deus pode estender a mão para ela? Eu nunca fiz isso, portanto eu mereço. Eu não faço o que essa mulher fez, portanto eu mereço. A graça quebra essa ideia. Acaba com essa ideia. Queridos, vou dizer um negócio para vocês. A religião, ela tenta domesticar a graça, Gladney. A religião tenta colocar uma coleira na graça, mas ela não consegue. Normalmente as religiões são assim: guarde as regrinhas, tal, que você vai ser salvo, hein? Os muçulmanos estão lá, 5 regrinhas, se você guardar os 5 pontos, está tudo bem com você. Os espíritas dizem: fora da caridade não há salvação, vamos fazer muita caridade que Deus vai olhar para você. Queridos, é a religião tentando domesticar a graça. E por incrível que pareça, no espiritismo, o karma é contrário à graça. Porque a ideia do karma é que ele só beneficia quem merece. Quem não merece, ele pune. Enquanto a graça estende a mão para aquele que não merece. Por isso que é uma loucura. Você olha para essas pessoas, sabe, Guilherme, você fala assim: nossa, que pessoa legal, que pessoa sensata, que pessoa que ajuda as pessoas, que pessoa que faz bem. Mas ela está fazendo aquilo para alcançar Deus. Ninguém consegue alcançar Deus por meio das suas boas ações. Tem que ser a intervenção dele na nossa vida, mostrando a sua graça. Deus, queridos, Deus, Ele odeia o pecado. Porque o pecado, ele viola a sua lei, ele quebra a sua lei. Deus odeia o pecado porque o pecado, ele quebra a paz entre Deus e o homem, entre o homem e o homem. É por isso que Deus tem que interferir com a sua mão, com a sua graça. Meu amigo, há sim lugares para adúlteros, para mentirosos, para adúlteras no reino de Deus. Há lugares para essas pessoas no reino de Deus. Mas se elas se abandonarem, se elas reconhecerem os seus pecados e abandonarem o seu adultério. Não é o que Jesus disse para essa mulher? Vá e não peques mais. Foi o que ele falou com ela. Se eles ficarem sozinhos com Jesus, se as pessoas reconhecerem o grande favor de Deus por meio de Jesus Cristo, elas vão entender que há sobre elas uma sentença de condenação sobre elas,
mas que Jesus levou sobre si essa sentença, que não foi aplicado a eles. Tem uma frase de um autor que eu gosto demais, que eu queria ler com você aqui. Queria que você lesse comigo, melhor dizendo. Se você tem uma visão pequena do seu pecado, a graça de Deus será pequena para você. Vou repetir. Se você tem uma visão pequena do seu pecado, a graça de Deus vai ser pequena para você. Tem muitas pessoas que não acreditam que o inferno existe, porque eles não entenderam a cruz direito. Eles não entenderam a mensagem da graça, o tamanho da graça que Deus teve que demonstrar para livrar o homem de lá. E aí eu quero concluir, queridos. Aquela mulher saiu perdoada. Ela saiu amada. Ela saiu transformada. A graça a surpreendeu. Jesus a surpreendeu com o seu amor, com o seu perdão, com a sua bondade. Mas não podemos deixar de dizer que para Jesus perdoar aquela mulher, para Jesus libertar aquela mulher, ele teve que cumprir a lei que aquela mulher quebrou na sua própria vida, para poder perdoar aquela mulher. A Bíblia nos diz assim, que Jesus levou a maldição sobre ele, para que a maldição não caísse sobre nós. Olha o que diz Gálatas 3, de 11 a 13. Eu vou ler o ímpar, você lê o par, por favor. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Jesus teve que se fazer maldição no nosso lugar, para que nós pudéssemos ser perdoados. Porque como diz uma frase que eu gosto muito, né? A graça é de graça, mas não foi barata, meu amigo. Custou o sangue de Jesus. E a graça é para pecadores que de fato reconhecem que são pecadores diante de Deus. Eles abrem o coração e pedem misericórdia a Deus. Pedem a Deus para olhar para a vida deles e falar assim, Deus tem misericórdia da minha vida. A graça são para esses. Aquela sentença de condenação não foi aplicada àquela mulher, foi aplicada nas costas de Jesus, porque Jesus foi no nosso lugar. Ele nos substituiu naquela cruz. Porque a Bíblia nos fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como cordeiro, ele foi entregue no lugar de pecadores. Mas que pecadores são esses? São pecadores como a mulher adúltera. Não são pecadores como os escribas e fariseus. São pecadores como a mulher adúltera. Elas estão expostas, declaradas, abertas. É isso aqui que eu sou. São para esses que Jesus morreu na cruz. Jesus não morreu para os justos na cruz, porque os justos não precisam de saúde, de médico. E sim os doentes, Jesus disse. Para aquela mulher, meu irmão, e várias pessoas sejam libertas pela obra de Jesus, é preciso que elas se arrependam genuinamente. É preciso que elas reconheçam o seu estado diante de Deus. É preciso que elas coloquem a sua confiança unicamente em Jesus. É só em Jesus. E reconheça que Jesus é o Filho de Deus. Reconheça que Jesus é o Deus encarnado, que veio, foi enviado pelo Pai, por causa de nós, pecadores. Mas que pecadores são esses que Jesus morre na cruz? São aqueles que de fato abriram o coração dizendo, ó Deus, me ajuda, tem misericórdia de mim. Eu não tenho coragem de levantar minha cabeça. Não tenho coragem. Se as pessoas soubessem o que vai no meu pensamento. Meu Deus. Eu me achava uma pessoa tão certinha. Agora eu estou entendendo. Que diante do Senhor não tem ninguém que é certinho. Querido, que Deus tenha misericórdia da sua vida. Que Ele visite a sua vida, visite o seu coração. Que você seja surpreendido pela graça todos os dias, constantemente. Eu queria orar por você. Queria pedir a Deus pela sua vida. Vamos orar. Ó Pai, eu quero apresentar nossas vidas diante do Senhor, mas eu quero pedir mais ao Senhor. A mensagem do Senhor, o Evangelho é poder de Deus para resgatar o homem.
E quando Paulo fala sobre isso, ele dá uma lista enorme do nosso coração. Mas ele fez isso e logo em seguida ele disse para que Jesus viesse, para que o pecado que nos separa do Senhor, em Cristo Jesus, nós podemos ser reconciliados novamente. Mas é preciso, ó Pai, que nós nos arrependamos, não só dos nossos pecados, mas dessa ideia que nós achamos que nós somos boas pessoas. Dessa ideia que nós achamos que nós somos justos, de que nós somos dignos, de que nós somos merecedores, porque nós não fizemos o que o outro fez. É disso que nós precisamos, Pai, nos colocar diante do Senhor. Pai, então nos visite nessa noite. A minha oração, que a graça do Senhor esteja surpreendendo, esteja causando um impacto no coração das pessoas, ó Deus. Pai, nós não podemos achar que nós merecemos o céu, porque nós somos bons. Pelo contrário, Deus, tem misericórdia de nós. Eu creio, Deus, que a transformação do ser humano começa quando ele de fato se coloca na posição daquela mulher adúltera, quando ele está exposto, quando ele se coloca diante de Jesus, quando ele diz assim: existem acusadores sobre mim, mas Jesus diz para ele: já não há mais acusadores sobre você, por causa de mim. Ó Deus, a minha oração é que nessa noite seja uma noite de alegria, por um pecador que se arrepende, por um pecador que reconhece realmente, que sai dessa ideia torpe, fútil, não bíblica, de achar que há algum mérito em nós, para recebermos o perdão do Senhor. Deus, tem misericórdia de nós. Nos ajude a gente perceber que nós estamos debaixo da ira do Senhor, e só o Senhor Jesus para nos livrar da ira do Senhor, porque nós quebramos a tua lei. Nos ajude também, Deus, a reconhecer a religiosidade que está dentro dos nossos corações, muito da religião que está em nós. Vivemos pouco a graça, muito da religião. Deus, nos ajude, nos perdoe e visite o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu chamar a equipe de louvor aqui.